28 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o mensageiro da última hora. Tema da meditação diária desta terça-feira é o chamado de Moisés para libertar o povo. Texto base se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Vamos falar resumidamente, mas você pode ler em casa. Antes de dar início, já começando, eu gostaria de te pedir, compartilhe, ouve, abençoe alguém com esta palavra, mande para alguém, compartilhe aí nos grupos da família, nos seus grupos da cidade, vai na nossa plataforma, alcança lá mais pessoas através da nossa plataforma, que começa com a letra Y, que começa com a letra K, com a letra F. Nós estamos aí em duas ou três ou mais plataformas e sempre levando a palavra de Deus. Preciso da tua ajuda, seja uma fonte a jorrar para a eternidade. Espalhe esta palavra, me ajuda a alcançar mais vidas. Vejamos bem, o capítulo 3, versículo 1 ao 15 do livro de Êxodo diz mais ou menos, dizem assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, e apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e disse Deus a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O que Deus chama e envia. Melhor, o Deus que chama e envia. O chamado de Moisés representa um dos momentos mais marcantes da história bíblica. O Senhor, ao ver o sofrimento do seu povo no Egito, decide agir, e o faz por meio de um homem que aos olhos humanos parecia esquecido no deserto. Moisés estava cuidando de ovelhas, uma tarefa simples, quando o sobrenatural se manifestou na sarça ardente. Ali Deus o chamou para uma missão profética: libertar Israel da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Vejamos que Deus continua chamando homens e mulheres. Deus não parou de chamar. E através desta mensagem, Deus chama alguém. Deus está te chamando. Deus continua chamando homens e mulheres simples para missões grandiosas. Ele não busca os capacitados, mas capacita os chamados. Portanto, o chamado de Deus é inesperado. Moisés não procurava uma revelação. Ele estava no cotidiano de sua vida, servindo fielmente. A sarça ardente simboliza o fogo da presença de Deus, um fogo que arde, mas não consome. Assim nós compreendemos e podemos entender que o chamado divino pode vir nos momentos mais comuns da vida. A presença de Deus transforma o ordinário em extraordinário. O deserto pode ser o lugar do encontro com o positivo. Vejamos, te pergunto neste momento, já no início deste estudo maravilhoso, será que temos estado atentos a sarça que Deus acende diante de nós, ou estamos distraídos demais com as tarefas da vida? Será que estamos atentos às sarças acesas diante de nós, ou estamos distraídos demais com as tarefas da vida? O chamado de Deus revela o propósito. Versículo 3 ao 7, versículo 7 ao 10, Deus revela seu coração compassivo. Tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Ele então convoca Moisés:
Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Encontramos duas lições espirituais aí. O chamado não é para a glória pessoal, mas para cumprir o propósito divino. O chamado não é para a glória espiritual, mas para cumprir o propósito divino. Todo chamado autêntico nasce do coração de Deus e visa a libertação de pessoas. Terceiro, Deus não apenas vê a dor do povo, Ele envia alguém para agir. Deus não é indiferente à dor de ninguém. Ele sempre está disposto a levantar alguém para sarar a dor de alguém e para livrar alguém da dor que sofre. Portanto, no contexto pós-moderno, a liderança cristã é chamada a ser voz profética em meio ao caos moral e espiritual. O ministério profético hoje deve restaurar valores, proclamar arrependimento e libertar os cativos do pecado. O chamado de Deus confronta nossas limitações. Como está no versículo 11 ao 12, Moisés questiona: quem sou eu para ir a Faraó? Certamente eu serei contigo. Deus responde imediatamente. E nós aprendemos mais algumas lições espirituais desse texto. Todo servo enfrenta o sentimento de incapacidade. O poder do chamado não está em quem somos, mas está em quem está conosco. O poder do chamado não está em quem somos, mas está em quem está conosco. O verdadeiro profeta não confia em si mesmo, mas na presença do Eu Sou. El Gibor, Axé R.E. Esse é o nosso grande Eu Sou. Ele está conosco. Veja bem, a liderança pós-moderna precisa depender menos da autoimagem, mais da presença divina. O Espírito Santo continua sendo a credencial do ministério profético. Não é os likes, são as curtidas, nem os comentários, nem os aplausos, mas sim o Espírito Santo continua sendo a credencial do ministério profético. E o chamado de Deus é revelação do Eu Sou. Êxodo 3, 13, 14 e 15. Quem é Deus? Quando Moisés pergunta quem é Deus, quem é o Deus que o envia, ele respondeu: sou eu o que sou. Sou eu sou o que sou. Essa revelação marca o início da compreensão profética de um Deus eterno, autossuficiente e presente. Tiramos mais algumas lições ministeriais. Pega essas pérolas aí. O ministério profético nasce da revelação de quem Deus é, e não de quem o profeta é, mas de quem Deus é. O profeta fala em nome do Eu Sou, não em nome de si mesmo. O profeta fala não do que está sentindo, ele não fala do que está pensando, ele não fala de si mesmo, mas ele fala do Deus, o grande Eu Sou. Conhecer a Deus é o fundamento de todo chamado genuíno. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é o fundamento de todo chamado genuíno. Gostaria de te dar um exemplo de nossos dias contemporâneos. Veja bem, Billy Graham, um profeta de sua geração. Billy Graham foi um evangelista americano que pregou para mais de 200 milhões de pessoas em mais de 180 países. Seu ministério começou de maneira simples, mas foi impulsionado por um chamado irresistível de Deus para proclamar o Evangelho. Mesmo diante de tantas pressões culturais e políticas, ele permaneceu fiel à Escritura, recusando adaptar a mensagem para agradar a sociedade. Billy Graham afirmou: a Bíblia é a palavra de Deus e eu a aceitarei pela fé.
mesmo quando não entender tudo. Essa decisão moldou sua vida e ministério. Ele foi um verdadeiro profeta da palavra, não porque previu o futuro, mas porque anunciou com ousadia a verdade de Deus em uma geração perdida. Comparando os outros chamados proféticos, tipo de Isaías, no capítulo 6, versículos 5 ao 8, Isaías reconhece a sua impureza e recebe purificação divina antes de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado transtornou sua vida e deu-lhe um novo propósito. Assim também Deus purifica, transforma os líderes que aceita para o ministério profético. Vemos em Amós, capítulo 7, versículo de 14 e 15, o profeta Amós era um homem simples, boeiro e cultivador de sicômoros. Deus o tirou do campo e enviou com uma mensagem firme ao reino do norte. O profeta não era profissional da religião, era servo do Senhor, fiel e corajoso. Portanto, a igreja precisa disso. O chamado profético é coletivo. Deus está levantando um povo que anuncia sua vontade e confronta o pecado com amor e autoridade. Portanto, aos líderes, o ministério profético não busca status, mas serviço. Líderes devem ser instrumentos de libertação, não de opressão. Para nós cristãos, pós-moderno, em um mundo de relativismo, o verdadeiro profeta é aquele que permanece fiel à palavra de Deus, mesmo quando ela é impopular. Já estamos caminhando para o final. Devemos ver que o chamado continua soando, assim como Moisés ouviu Deus na sarça ardente. Também hoje o Senhor continua chamando pessoas para libertar, ensinar e guiar o seu povo. O ministério profético é o fruto de um chamado específico e inegociável. Ele exige renúncia, dependência e fidelidade ao eu sou. Portanto, Deus nos faz o chamado e gostaria que você despertasse agora mesmo esse Deus é fiel. Veja bem, e se Deus chamasse, e se Deus hoje mesmo perguntasse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual seria a sua resposta? Amém.